Olá, meu nome é Rosa Griffel, eu sou sua terapeuta e nós estamos mais uma vez no nosso canal Despertar da Fé, onde a fé acolhe e o propósito transforma. No programa de hoje nós vamos falar sobre 5 mecanismos que o pai e a mãe utilizam quando chega o autismo na nossa casa. E o porquê nós não temos muitas das vezes a autoestima trabalhada dentro de nós. É porque justamente nós saímos desse papel de identidade de homem e mulher e passamos a ser a pai de alguém, a mãe de alguém. Vale ressaltar que, na maioria das vezes, as cuidadoras, de modo geral, é a mãe. Afinal, 78% dos pais abandonam o seu casamento nos 5 primeiros anos do diagnóstico do seu filho ou filha, independente da situação, se é neurodivergente ou se é algo mais físico, por exemplo. Então, hoje nós vamos saber o porquê. Muitas das vezes, essa mãe acaba se esquecendo de si, ou esse pai, e hiperfoca nessa criança. Bom, eu estou aqui com a minha colinha, vocês já sabem, né? E a primeira coisa que acontece quando você recebe o diagnóstico do seu filho é algo que nos apavora, não é mesmo? Nas minhas redes sociais até falo um pouquinho como foi no meu caso. Eu estava dentro do CTI com o Matheus, estado bem crítico, quando o sério, para a gente não perder aquela oportunidade, né, porque é bem complicado, a neuropediatra conversa com ele grava a conversa e ele me manda por WhatsApp informando que o Matheus, né, em 40 minutos de áudio, o Matheus tinha TEA. A médica só não sabia dizer se era 2, se era 1, se era 3. E isso eu confesso que me deixou bastante, conturbada. Imagina, num lugar frio, pequeno, com seu filho em estado grave, você ainda recebe mais essa bomba, né. E não demorou muito tempo, 30 minutos depois, minhas irmãs avisam que minha mãe estava indo para uma UTI, porque o estado dela tinha se agravado. Então foram 2 bombas em um intervalo de 30 minutos. Então imagine você que você está naquela expectativa de achar que não é um autismo e sim um TDAH, ou um TDA, ou uma dilexia, enfim, e o médico, no caso do Matheus, demorou 1 ano para fechar o diagnóstico, o médico vira para você e fala: "Olha, o seu filho infelizmente tem o diagnóstico do autismo ou qualquer outro diagnóstico", porque nós não estamos aqui para falar do diagnóstico, nós estamos aqui para tratar do pai e da mãe. E a primeira coisa que nós temos como proteção é dizer: "O que aconteceu? Será que esse diagnóstico veio da genética do pai? Veio da genética da mãe? O que que muda? Como vai ser minha rotina? Eu tenho que sair do trabalho? Eu não tenho que sair do trabalho? Quantas terapias são?" A mulher, ela tem a tendência que quando chega um diagnóstico difícil na nossa casa, eu inclusive tenho até uma amiga que é bem assim, né, quando chega algo que impacta, ela quer saber de tudo. Então, o mal da gente, tanto os homens quanto mulheres, é não viver o processo do luto. Isso é muito perigoso, gente, você não passar pelaquela autorregulagem. Eu recebi uma informação ruim, eu estou sofrendo, eu quero chorar, eu estou triste, e muitas das vezes você quer logo resolver o problema. Só que o autismo ou qualquer outra, comorbidade, como TDAH, como TDA, dilexia, ele não tem cura, ele tem um tratamento. Então, é a hora de você primeira coisa que você deve fazer, que você deve ter escutado isso, mas como não somente terapeuta de mães e pais ativos, mas também como uma mãe atípica de 2, porque eu tenho um com TDAH e o outro com autismo, é necessário você viver aquilo que eu não tive tempo de viver, devido aos diversos lutos, né, entre um luto e outro, houve o diagnóstico do Mateus. Então a primeira coisa que você tem que fazer é passar o processo do luto. E no próximo vídeo, bem breve, a gente vai explicar quais são os passos que você tem que fazer nesse luto. Qual é o prazo que você vai dar para esse luto? Por quê? Para você poder, sim, organizar sua mente. Não ir já, doutor, quantos terapias ocupacionais, quanto de psicólogo, quanto psicopedagogo, tem musicoterapia, não tem, tem nutricionista, porque senão você chega a um ponto que o teu corpo, não vai aguentar, não somente seu corpo, mas a sua mente, afinal de contas, como eu já tinha falado no episódio anterior, se você não assistiu, assista para você poder entender esse, que o cérebro ele não entende o que é real, o que é fantasia. Então, quando vem um impacto desse, o cérebro começa a não, ele não consegue distinguir o que está acontecendo. Ele só vai entrar no modo que venha te deixar o mais possível confortável naquela situação tão delicada que você está passando.
Então, quando nós chegamos nessa parte de sentar com o médico, de saber quantas terapias vão ser realizados, quais serão os problemas que vão ocasionar, vai ter medicação, não vai ter medicação, nós passamos por algo que chamamos de mecanismo de defesa. E as principais mecanismos que eu relacionei aqui, primeiro, é a questão da negação. Inconscientemente, né, você não falando e também falando, você começa, eh, a questionar, mas também a se resguardar. Como assim, Rosa? Primeiro, vocês quando chega o diagnóstico, as pessoas sempre perguntam: "Como é que você está?" E nós temos o hábito de dizer: "Não, estou bem, é só o cansaço, vai dar tudo certo, Deus sabe de todas as coisas, Deus não dá nada que eu não possa suportar." Isso é uma forma de negar. Não é uma forma de te deixar confortável, é uma forma de negar aquilo que está acontecendo. É como se você estivesse num pesadelo e esse pesadelo não terminasse, você não conseguisse acordar daquele sonho que está te deixando assim, eh, sem rumo, né, sem qual é a rota que eu vou buscar, o que que eu vou fazer? Então, o primeiro mecanismo de defesa que nós temos é negar. Eu mesmo, quando eu soube do autismo, como foi uma coisa atrás da outra, né, 30 dias depois minha mãe faleceu, eu não pude viver ainda o processo do luto. Então foi uma coisa acontecendo atrás da outra. E aí que foi algo muito complicado para mim, porque você poder, você enterrar sua mãe logo faltando 2 dias para o ano novo, então imagine como é que estavam as minhas emoções. Então, a primeira coisa quando as pessoas falavam para mim: "Mas o Mateus, como é que é isso? É o nível dele é o mais fraco, é o mais forte". E eu não queria saber, eu não queria estudar. Ao contrário das mães, que nós vamos falar de outros mecanismos dela, as mães têm o hábito de procurar respostas. E isso também está dentro da questão da negação. Então, eu escrevi aqui que a sua autoestima precisa que você sinta para poder curar. Se eu não tenho emoções, se eu vou entrar logo na razão de resolver aquele problema, sem antes olhar para mim, isso é autoestima, é olhar para dentro e dizer: "Rosa, o que está acontecendo com você? O que você está sentindo? É raiva, decepção, é angústia?" Por muitas vezes eu virava de forma audível, falava, né, audível que as pessoas ouviam, e de forma interna eu falei: por que eu decidi ter outro filho? Por que eu não fiquei somente com um?" Eu sabia que algo ia dar errado. Eu falava, meu marido sempre falava: "Não, amor, é assim, isso vai dar certo, eu estou junto com você." E eu falei, eu já era a minha idade, eu questionava que era a minha idade, que eu tive o Mateus depois de 35, era um monte de perguntas, por quê? É um mecanismo que eu utilizei da negação para aceitar aquela situação. Quando você tem raiva, você culpa ele. Fala que a culpa é dele, sem falar que a culpa é dele. Quando você tem medo, você fala que o medo que você está sentindo é o problema dele. Quando você entra em desespero, é a dificuldade que você está passando com ele, entendeu? Então tudo isso faz parte do luto não processado, não vivido. Então muitas das vezes acabamos o quê? Por nós querermos, a nossa mente não consegue entender, principalmente quando a mãe é mãe de segunda viagem, que já passou um processo saudável, vamos dizer assim, né, porque eu falo que o autismo ele é meio ingrato, ainda mais quando no caso de muitas mães acontece isso. Quando, existe a parte fonoaudióloga explica que a cada período tem a questão da poda neural, por exemplo. E no meu caso, né, o Mateus, de 2 anos para 2 anos e 1 mês, ele simplesmente parou de olhar nos meus olhos, parou de falar, parou de pedir, entendeu? Água, papá, enfim. E isso para a gente foi muito complicado, a gente poder associar tudo isso. Então, por isso que nós começamos a o quê? A gente liga o automático, a mãe tem de fazer isso, de ligar o automático, né, no meu caso, graças a Deus, eu tenho um companheiro incrível, o Célio, mas nós ligamos esse automático para resolver, né, como é que eu posso dizer? Para tentar amenizar esse sofrimento, tentar achar uma cura. Mas eu confesso a vocês que eu fiquei anos sem querer saber de nada, nada. Eu não lia nada, não lia artigo, não lia curso, não lia quem eram os grandes influenciadores na área, não via nada, não queria saber de nada. Porque de todos esses 3 pontos da projeção, raiva, medo, desespero, eu tinha muita raiva.
Raiva porque eu pensava assim: "Se eu fizesse da forma que eu pensei, eu não ia passar por isso". Porque aí você pergunta assim: "Nossa, Rosa, você está sendo tão cruel, ele é uma criança". Mas o que eu penso o que que eu aprendo, né, passando por muitas terapias, tive que entrar com medicação, enfim, que eu não me permiti a sentir com medo de estar, vamos dizer assim, como cristã, né, pecando, errando. Mas uma coisa que meu psiquiatra sempre falou: "Rosa, por você não ter sentido, você podia ter perdido até mesmo a sua vida, porque isso foi é como se você engolisse é como se fosse um vulcão e a boca do vulcão tivesse tampado. Naquele momento, você, no caso, ia implodir. E essa é uma coisa muito mais séria, muito mais grave. Por isso que você chegou na questão da medicação, entendeu? Por quê? Tá tudo bem, mãezinha, sentir raiva, sentir desespero, sentir medo, porque, infelizmente, ninguém cuida de você. Ninguém olha para você. O médico, por ele ser muito cético, analítico, ele quer falar o que você vai fazer, mas são poucos, eu digo que são muito raros e poucos médicos que olham para o pai, olham para a mãe. O que eles não sabem é que quando você está bem, a criança vai desenvolver o tratamento muito bem. Então por isso que é muito importante você sentir, independente se estiver você sentir que está errado ou não, mas a emoção, ele é como a emoção é justamente isso, é você jogar para fora esse lixo, é se permitir a viver esse processo tão difícil, que se chama, né, pelos especialistas de luto. O terceiro mecanismo de defesa que um pai e uma mãe atípica utiliza é a questão intelectual. Ao invés desse pai, essa mãe chorar, ao invés de viver essas emoções quando o filho, se encontra nessa comorbidade, seja qualquer uma, né, seja autismo, seja dislexia, TDAH, enfim. Ela, ao invés de viver esse luto, ela começa a querer estudar, a querer encontrar respostas. Por quê? Lembra da negação, de não querer aceitar aquele filho idealizado? Então ela quer saber, tem que ter uma resposta, tem que encontrar alguma solução para essa criança não ser o que os médicos dizem que ele vai ser. Então esse pai, por exemplo, ele começa ou essa mãe começa a ler 15 artigos científicos, participa de vários eventos sobre, vamos dizer, né, vou falar da minha área, sobre autismo, assiste vários vídeos, começa a seguir vários médicos, da área, entendeu? Estuda neurociência, começa a meio que virar um terapeuta ocupacional. Por quê? Porque tudo que ela não quer é viver o processo da discriminação, da desigualdade, do que a família vai pensar, do que a família vai falar, porque é muito complicado, é muito difícil. Por isso que eu falo que a primeira coisa que eu fiz comigo, Rosa, foi me posicionar. Porque se eu fosse aquela mãe que está sendo, vivendo o vitimismo, se lamentando, chorando, sofrendo, a gente tem um período. E quando nós fazemos isso, a gente tem que fazer isso com as pessoas que estão próximas da gente. Não é qualquer um que vai entender o que nós estamos vivendo, até porque aquelas frases que nós falamos da negação, né? Não, estou tudo bem, vai dar tudo certo. E as pessoas acabam replicando essas frases, acabam, querendo ou não, deixando vocês com raiva. Porque eu já entrevistei umas mães, elas falam: "Rosa, quando a pessoa fala que eu sou guerreira, dá um ranço, dá uma raiva", e é pura verdade. Por isso que quando você se posiciona diante da sociedade, de não ser uma mãe forte, né, de vai resolver tudo, mas de uma forma que as pessoas falam: "Nossa, essa mulher mesmo passando por isso, tá diferente". A sua criança vai mudar, a sua casa vai mudar, o seu relacionamento com outras pessoas vai mudar. Eu falo que o Mateus começou a ir a festas infantis na antiga escolinha dele, porque eles não viam uma mãe, cabisbaixa, triste, sabe, pelo contrário, elas sempre me viam arrumada, maquiada ou com roupa de academia, sempre em movimento, para que ali, ao contrário, né, a gente fala que tem uma passagem na Bíblia que diz: "Se possível for, fale", né, e através dos meus atos de me posicionar, de mostrar quem eu sou, sem falar o que eu faço, é que as pessoas começaram a me, eh, sem querer, ter algum respeito por mim. Então, o seu cérebro, ele controla enquanto o seu coração sofre. Então, o seu cérebro, ele vai ter que sempre colocar você no modo conforto. E muitas das vezes esse modo conforto acaba
te prejudicando de forma catastrófica que você nem imagina como. Então, a autoestima, ela acaba ficando zerada, porque você hiperfoca na sua criança atípica e acaba não vivendo aquilo que você tem que viver na sua casa, como um casamento, como ser uma mãe de filhos não atípicos, e isso acaba causando muitos problemas no cotidiano, no todo, na sua casa. O próximo mecanismo de defesa que nós utilizamos é o sacrifício como identidade. Então eu coloco meu filho acima de tudo e de todos e, pasme, né, existem muitas mães que não têm filhos neurodivergentes, mas fazem a mesma coisa, acabam se esquecendo, vivendo para aquelas crianças, para aqueles filhos, e acabam se anulando como mulher, como esposa, como amante, como mãe de filhos não atípicos, como amiga, porque ela hiperfoca somente, se sacrifica de 150% diante do filho. Rosa, mas é errado? É errado, porque você antes de ser mãe, atípica ou não, antes de ser esposa, antes de ser empresária, antes de ser CLT, você tinha uma identidade, você tinha sonhos. Então, ao invés de nós ajustarmos, né, claro que a gente tem um processo, nós acabamos em quê? Pegando tudo que é nosso, que é eu, Rosa, colocamos dentro de uma gaveta, trancamos e começamos a viver um novo. Eu passo a ser deixo de ser a Rosa Griffel e passo a ser a mãe do Mateus. E aí que começa um problema sério. Então, a pessoa vive para o filho, a vida dela não importa mais, ela diz que só é mãe e pai dessa criança e não tem direito de nem ter sonhos. O sacrifício de si não é amor, se chama ferida de abandono. Então, quando eu me abandono, eu não estou abandonando somente a mim mesma, mas todo o entorno que está vivendo comigo, né. Por isso que os casamentos muitas das vezes não aguentam. Às vezes a gente ouve muito assim: "Ah, porque meu marido não presta, meu marido não vale nada, meu marido é isso", mas quando você vai na terapia, né, eu tenho uma metodologia, mentoria lapidar, quando você vai cavucando, conversando, é que nem tomar sopa, né, só nas bordas você descobre o que aconteceu nesse relacionamento. Então, nós temos que aprender que seu filho, ele precisa sim de amor, mas você precisa aparecer na sua própria vida. Porque se você não aparecer na sua própria vida e entender que você é um ser humano, antes de ser qualquer titularidade, né, que nos colocam como mãe, esposa, afins, você acaba aos poucos desaparecendo. E é aí que surgem as doenças, né? Por isso que nós vivemos o quê? O que seria isso, Rosa? É o ciclo vicioso da baixa autoestima. Quando eu não sei quem eu sou mais, eu começo a viver em prol do outro, isso acaba virando uma dependência emocional, mesmo sendo do seu filho, e aí começa a surgir as doenças. E muitas das vezes a doença ocasiona onde? Na parte mental. E aí acontece o que acontece. Acontece que a mãe acaba achando que a vida dela não mais importa e não mais aguenta toda aquela situação, porque a criança sente e acaba cometendo muitas das vezes de tirar a própria vida. Então fique muito atenta nisso, mãezinha, e pai também, porque às vezes o pai acaba sofrendo calado, porque a mãe não quer incluir o companheiro nessa nova trajetória. O quinto mecanismo de defesa que nós temos é a comparação constante. Esse é de doer. O que eu escuto muito e o que eu passei como mãe atípica? A minha maior dor, na verdade, era quando eu levava o Mateus no parquinho, porque o autista ele é meio antissocial, sabe. Eh, ele entende que ele mesmo já basta. Então eu via muitas crianças querendo brincar com ele, só que ele sentava ali na terra ou na caixinha de areia e ficava ali por horas. Ou então, mães também relatos, tipo, a criança tem hiperfoco em água, então você ficava só naquele lugarzinho da fonte da água. Ou então o carrinho, ficava ali rodando por horas a rodinha, entendeu. Então enquanto acontecia uma festa ou uma brincadeira no parquinho, aquela criança hiperfocava naquilo que dava, ao mesmo tempo, prazer, mas uma autorregulação.
Então as mães relatam: "Poxa, como eu gostaria que meu filho fosse assim, que participasse com os amiguinhos, que brincasse", mas gente, a gente tem que entender que há um processo. Houve ali há um diagnóstico, mas o diagnóstico eu aprendi com a vida que não é um ponto final, eu digo que ele é um ponto continuativo. É difícil, gente? Muito. Eu já chorei muito e continuo chorando, porque vai dar os gatilhos. A comparação vai existir. Não adianta, vou ser bem franca com vocês nesse relato de mecanismo. Não adianta ninguém virar para mim e falar assim: "Mas Rosa, o seu filho fala inglês, espanhol, né, o Mateus já chegou até a falar russo". Eh, "Ah, mas o Mateus já lê, o Mateus já escreve". Porque também pode ser que ele tenha a gente está investigando a questão da superdotação, né, crianças autistas são muito superdotadas. Tem crianças autistas que aprendem violino, piano só de ouvir, entendeu? Só de ver as manobras nos dedos. Mas nós vamos sempre comparar querendo que é como se você e eu quiséssemos fazer parte de um todo. De uma sociedade, de um grupo de mães, sabe. Porque nós sentimos quando você fala que você é uma mãe atípica de um filho autista, parece que em poucos segundos aquela mulher quer se afastar de você. E é por isso que você tem que sempre se posicionar, quem você é, porque senão você vai sentir isso. Ou às vezes aquela mulher nem vai fazer isso, mas você vai se sentir indigna de estar participando daquela roda de conversa daquelas mães, só porque o seu filho é diferente dos demais, entendeu? Então, muitas das vezes o seu cansaço acaba tirando você eh eu acredito que o cansaço mental de uma mulher, de uma mãe atípica, acaba acontecendo muitas das vezes por causa dessa comparação extrema. Sabe quando você tem que pensar em 10 coisas, se não der certo o A, vou ter que aplicar o B, o C, o D. Você não tem ideia o desgaste mental que existe isso. Eu me lembro que quando eu tive que levar o Mateus pra no dia que eu na semana que eu descobri o autismo no Mateus, foi bem complicado, mas uma coisa que a minha mãe me treinou muito bem é de chorar o depois. "Filha, resolve o problema e chora depois". Então essa parte sempre fica comigo, porque o Célio acaba não aguentando, né, até eu compreendo, por causa do nosso primeiro filho. E eu me lembro que quando eu estava voltando da academia, eu estava de roupa de academia, e a fonoaudióloga dele disse assim: "Rosa, o Mateus está bem?" Eu falei: "Como é que foi o dia dele ontem?". Como uma profissional de saúde começa a relatar esse tipo de comportamento, você já fica antenada. Eu falei: "Ele brincou na quadra de futebol com os primos". "Doutora, pula essa parte de querer me confortar que eu sou uma pessoa resolvida". Ela falou: "Então, você está de carro?". Eu falei: "Tô". "Corre para o hospital. Teu filho está em estado grave, ele não está conseguindo respirar. A parte da costelinha dele estava afundando, e essa parte também. Então, corre". Chegamos lá, a saturação dele estava despencando. E eu me lembro que todas as vezes que as médicas, né, aquela coisa, né, da comparação. Quando o Célio Marcos passava por momentos difíceis, porque o mais velho teve problemas respiratórios, teve 17 pneumonias, o Célio Marcos falava com o médico: "Tio, olha, dodói aqui, dodói ali", mas o Mateus não. Nessa hora o Mateus cantava. Então aquilo dali me dava angústia, porque eu não sabia se estava cantando de alegria ou cantando de tristeza. E eu sempre me comparava, né, num caos eu comparava: "Poxa, ele podia pelo menos falar onde está doendo, apontar onde está doendo". E naquele momento, os médicos já vendo alguma coisa estranha, ele tinha uns 2, 3 aninhos mais ou menos, ele falava assim: "Mãe, tá acontecendo alguma ele está sendo investigado?". Eu falei: "Não, ele está sendo investigado com autismo". E aí eles acabavam chamando até um profissional que tem mais, vamos dizer assim, tem mais trejeito, né, porque eles são muito práticos, ainda mais numa emergência. Então o mais assustador é quando aparecia um médico, uma enfermeira, quando você abre a boca falando autismo, aparece 2 médicos, 3 enfermeira, 4 enfermeira, para poder segurar, conter, porque o autista ele tem uma força, assim, descomunal. Então isso me assustava. Então associar, né, o Célio Marcos, que nunca me deu esse trabalho, né, ele sempre falava o que estava sentindo, para uma criança que não estava entendendo o que estava acontecendo, mas estava sofrendo, era uma comparação que eu fazia,
muito grande, e eu sofria muito. Eu me lembro que o meu racional ficava 150%. E quantas vezes, quando o Mateus ficou internado, nesse período que eu soube do autismo, que ele ficou uns 10 dias, eu virava para a médica, falava com a enfermeira, falei: "Olha, eu vou para o banheiro tomar um banho", e chorava. Então, essa comparação, ela acaba sendo o nosso mecanismo de defesa. E o que que você faz quando acontece isso, Rosa? Qual é a rota? Qual é o sentido da minha vida, já que tudo que você está falando eu estou vivendo? Sim, primeira coisa que você tem que fazer é nomear suas dores. Se eu estou com raiva, se eu estou ansiosa, se eu estou angustiada, se eu estou com medo, se eu estou desesperada, eu tenho que nomear as minhas emoções. Quando eu não nomeio o que eu estou sentindo, eu acabo fazendo o meu cérebro sofrer, porque o cérebro ele não aguenta tanta carga negativa. Dentro do hospital, quando eu soube mesmo do Mateus, o médico depois me relatou que eu tive um surto psicótico dentro quase quebrei uma UTI, um CTI, porque a demanda não era só do autismo, era das coisas que estavam acontecendo com a minha mãe, com o meu marido, com todo mundo, entendeu? Tinha pessoas que eu amava que estavam na UTI em estado grave. Então, eu tive um surto de gritar, a médica teve que entrar com uma medicação. E foi muito difícil. Minutos depois, meu marido entra, me abraça, me aperta, é uma forma de te autorregular. Então ele me acalma e a médica na mesma hora virou para o meu marido e falou: "Tira ela daqui, que senão eu vou ter que internar a sua esposa também". Então imagina ter um marido ver teu filho entubado, receber ele que recebeu o diagnóstico, ainda me falar, ouvir a médica falando disso. O segundo passo que você tem que falar, é sentir, e essa é a primeira coisa, nomear seus sentimentos. Segundo, se você quiser, além de nomear, poder sentir, se é para gritar, grita, se é para sentir uma raiva, sinta, se é para você correr, corra, mas você precisa descarregar essa adrenalina, esse excesso de cortisol no seu corpo. Sem culpa, sem pensar que você está fazendo uma ruindade com seu filho, não. Isso é uma autorização que você está dando a si para você poder botar para fora. Porque se você não se cuidar, não tem como cuidar do seu filho. Então, o teu filho precisa de uma mãe viva, não uma mãe que se sacrifica, não uma mãe que se sinta um peso de ter um filho especial. A terceiro passo que nós temos que fazer é, depois de nomear, depois que sentir, você tem que agir. Como? Faça terapia, se você puder. Rosa, não tem dinheiro, vai para o SUS. O SUS tem terapia. Existem rodas de conversa. Existem diversas comunidades que não falam somente de crianças atípicas, de que se toma canibidiol, risperidona. Não. Existem comunidades que cuidam de mães atípicas. Então, dizer, quando vier a culpa, você vai dizer: "Não, isso não é culpa minha". É uma forma de você também nomear. E sonhar, voltar a sonhar é primordial. E se você é casada, reconstrua o seu relacionamento. Se você tem um filho não atípico, reconstrua um relacionamento com ele. Porque você vai casar. Eu tenho muitos casos de jovens que entram no meu perfil, falando, que acabou tendo ansiedade e depressão, porque por causa da questão de ter um irmão especial. Então, se você não quer ter um problema com seu filho não atípico, acolha essa criança, porque ele não pediu para nascer, e ele não pediu para passar por isso. Então não fale: "Pelo menos você está bem, você está resolvido, seu filho meu fi o seu irmão precisa de mais atenção do que você". Não faça isso. Você de forma na unha, você está matando a identidade do seu filho. Então, para finalizarmos, gente, você merece estar viva. Não apenas ser a responsável, a cuidadora daquela criança, daquele adolescente, até mesmo daquele adulto, mas você merece estar viva. Mas você primeiro tem que reconhecer que precisa de cuidado. Então, eu estou aqui finalizando mais uma vez e eu quero deixar uma passagem bíblica para você. E existe um homem que ficou 38 anos num tanque de Betseba. E aquele tanque, para eles, era importante porque diziam que um anjo mexia aquelas águas e quem caísse primeiro era curado. Então imagina aquele homem lutando dia e noite para a oportunidade de ele ser curado naquele exato momento. E, infelizmente, ele esperou por 38 anos. Mas existia alguém que olhou para aquele homem com um olhar de misericórdia. E ele fez uma pergunta simples, que era Jesus Cristo: "O
que queres que eu te faça? E ele, vendo o próprio milagre, carne e osso, na frente dele, ele disse, me leva até o tanque para ser curado. E ali, Jesus entendeu que muitas das vezes é o que acontece com as mães atípicas. A gente fica tão engessado no dia a dia dos nossos filhos especiais que esquecemos de ver o próprio milagre na nossa frente. E para resumir a história, aquele homem foi curado, mas Jesus lembra uma coisa, não esqueça da sua maca. A maca é o símbolo de onde você veio e de onde você chegou. É o seu próprio, aquela maca é o próprio testemunho, que por 38 anos eu estava ali em cima, mas alguém olhou para mim com misericórdia. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, mais uma vez eu te entrego esse programa nas suas mãos e que o Senhor venha alcançar milhares e milhares de mulheres agora, Pai. E que elas possam entender que antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser companheira, antes de ser alguém que muitas das vezes nos fardam, né, como tudo, mãe, esposa, dona de casa, empresária, CLT, nós somos mulheres. Mas também temos pais aqui ao vivo conosco, porque eles são homens. Homens que não foram muitas das vezes projetados para o dia mal, mas que eles estão dispostos a serem treinados para ser bons sacerdotes do lar. Que essas mulheres tenham a sabedoria como a mulher de Provérbios 30:10, 31:10. E que esses homens tenham a paciência, a sabedoria, da mesma forma que Salomão pediu. Senhor, em nome de Jesus, que elas possam olhar para cada mecanismo, que elas possam entender nessa história que elas precisam se cuidar. Senhor, levanta também psicólogos, terapeutas, pessoas que venham acolher. Da mesma forma que eu acolho como um propósito que o Senhor me entregou, eu espero que de um fundo do meu coração essa mãe possa ver que ela precisa também de cuidado. Não somente a mãe, mas também esse pai. É assim eu oro, eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Então, bora agir.